do Espírito Santo. Amém. 23 de outubro, sábado, o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Lucas 13, 1 a 9. E diz o seguinte: nesse momento chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com dos sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, as pessoas vão até Jesus levando notícias de morte. E com isso, a mentalidade daquela época era que quem tivesse grandes pecados recebia grandes males, grandes castigos e até a morte associada a isso. Jesus vai citar outro caso, natural. Primeiro é de assassinato, Pilatos que mata algumas pessoas que estão lá no templo. Uma imagem sangrenta, dura realidade de violência. Mas Jesus vai citar algo natural, uma torre que cai, que ninguém empurrou aquela torre, mas foi naturalmente. Jesus vai dizer que esses que morreram por isso, pelas 2 causas, não é que eram mais pecadores. Então Jesus aqui, ele está evitando o que nós chamamos hoje de maniqueísmo, quer dizer, o bem de um lado, o mal do outro, simplesmente assim, Mas aí Jesus convida a nos convertermos, a olhar dentro de nós e ver o mal que esteja ali instalado e fazer não o caminho que o mal nos leva, mas o caminho para Deus, vencendo este mal, nos convertendo para o bem, para a graça, para o amor de Deus. Jesus convida a essa conversão do coração ao Senhor e aos irmãos e irmãs. E essa conversão vai levar a buscar mais a Deus. Essa conversão vai nos levar à comunhão com o Senhor. Essa conversão nos deixar mais próximos de Deus. E assim o que acontecer na nossa vida, nós sabemos que tudo vai concorrer para o nosso bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que voltam ao Senhor, dos que se convertem a Ele. E nós sabemos que o mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge do controle de Deus. Deus que sustenta com suas mãos os abismos da terra, que sustenta tudo com sua mão poderosa. Então, precisa evitar essa leitura maniqueísta, Como falei, de um lado o bem, de outro lado o mal, de um lado os bons, de outro lado os maus. Vamos olhar esse mal instalado e nos converter. Esse é o tempo da misericórdia que vivemos. Aí Jesus vai contar aquela parábola da figueira, estéril. Vemos que Deus cuida do ser humano para que produza frutos. Deus espera isso, frutos de amor. E hoje nós ouvimos tanto a palavra, refletimos aqui a palavra, ouvimos tantos que pregam a palavra,
e acolhemos homilias bonitas, palavras bonitas, palavra de Deus que é linda, que é forte para nós, porém é preciso produzir frutos. Ao ouvir essa palavra, é preciso deixar que essa palavra nos transforme, nossas ações. E não fiquemos só no ouvir, mas também no refletir, no conhecer e no amar a Deus e ao próximo. Essa é a conversão que Deus espera de nós. Esse amor uns aos outros. Esse amor que supera as violências. Esse amor que renova a esperança, apesar das catástrofes naturais, vendo que tudo o que acontece tem sim uma consequência. Tudo que acontece de bom também tem a consequência. Temos que olhar as coisas boas que acontecem e louvar a Deus por isso. O que vem de mal, precisamos refletir e nos converter cada vez mais, para que nossas ações sejam boas, amorosas, misericordiosas, e assim possamos imitar a Deus e viver como Jesus viveu, de maneira verdadeira. Ele pregou, ensinou, mas viveu tudo isso. Esse é um desafio para nós. E essa coerência vamos viver quando o Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo agir e nos converter o coração, converter as ações, as atitudes para Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade em nossa vida. Então, deixemos-nos conduzir pela luz do Espírito Santo. Nossa Senhora cubra com seu manto, passe à frente, e possamos contar com o auxílio dela, dos santos e santas de Deus. E assim testemunhemos esse amor de Deus em nossa vida, nosso dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por nos acompanhar e Deus nos ilumine em nosso caminho, nossa missão, a missão de cada um de nós. E Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, no amor de Maria.